Boa noite, irmãos. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o complexo de inferioridade, o medo, a ira, o orgulho, a arrogância e um monte de outras coisas mais. Meu nome é Renato. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, é uma bênção. E a gente quer caminhar mais um pouquinho junto, aprender mais um pouco, ouvir de Deus. Quero ser um instrumento de Deus hoje na vida de vocês. Me coloco nessa posição para que o Senhor me use, para que Ele possa fazer de mim um instrumento e eu ser bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Assim como essa palavra fala comigo, ela também fala com vocês, né? E eu espero que seja uma bênção. Quem aqui é pai de adolescente? Aê, beleza. Então nós estamos lá toda sexta-feira no Start, cuidando dos seus filhos de 13 a 16 anos, né? Estamos ali toda sexta-feira. É uma bênção esse ministério. Para quem não sabe, nós somos líderes ali, eu junto com a minha esposa e junto com uma equipe maravilhosa, que tem uma parte da equipe aqui, Micael, Regina, Pedro, que também serve lá no Start. É uma bênção cuidar dessa geração. E eu fico muito feliz de ver adolescentes nossos servindo. Eu puxei para o Micael, falei, meu Deus, meu coração se enche de ver essa galera servindo. Louvo a Deus por isso. É uma bênção quando um adolescente se levanta. Amém? Imagina se você tivesse tudo isso na sua adolescência. Uma vez eu servia no ministério eu servia no Kids, eu vou soltar meu cronômetro. Eu servia no Kids e eu passei ali na galeria e eu vi os adolescentes aqui fazendo um fervo. E eles estavam ganhando o desafio Beto Carreiro, naquela época tinha Beto Carreiro, eu não fiz parte. E aí eu comecei a chorar lá em cima, eu falei, meu Deus, eu queria ter sido adolescente nessa igreja, né? Então ore pelo seu filho adolescente, direcione ele, que é uma bênção essa igreja. E eles estão lá na garagem, no 30 Semanas e Start, sendo ministrados, sendo abençoados também. Amém? Amém. Vão comigo? Vamos junto? Repete comigo assim, eu entrego tudo. Eu entrego tudo, amém, eu entrego tudo, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou, e eu falo isso para os adolescentes, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, eu entrego a Ti, Senhor, eu entrego o meu passado, o meu presente, o meu futuro, os meus fracassos, o meu sucesso, as minhas vitórias, as minhas frustrações, eu entrego tudo ao Senhor, eu não quero deixar nada. Nos 90 anos de vida, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais que a gente vai viver, quando passar o filme da nossa vida, lá no telão do céu, e de repente aparecer assim, os 90 anos do Renatinho e os seus 90 anos, tomara que naquele tantinho, 90 anos, né, frente à eternidade, no filme, a gente apareça com as nossas mãos levantadas e louvando a Deus e entregando tudo. E não perdendo o nosso tempo com aquilo que não precisa. Salmo 37:5 é o salmo que mexe comigo, e ele faz parte dessa mensagem. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia, ele vai fazer o resto. Ele que te criou, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para nós. Então, eu decido entregar toda a rejeição, viver toda a aceitação de Deus. Vocês devem estar acompanhando no caderno aí, né? No ano passado, quando eu vim trazer essa mensagem, eu achei que eu estava trazendo algo inédito, mas daí eu lembrei que vocês têm o caderninho, está tudo escrito aí. Eu falei, então não é tão inédito assim. Eu esqueci, né? Eu também tenho o caderninho. Bom, antigamente tinha uma brincadeira que... aqui, eu não sei se vocês aprontavam dessas aqui no Paraná, mas lá em São Paulo a gente aprontava. Vamos ver se aprontava lá em São Paulo, Diógenes. Era assim, a gente combinava com os primos, né? Ou com o irmão mais velho, ou com alguém, com os vizinhos, e a gente falava para o irmão mais novo, ou para um amiguinho, ou para um primo, enfim, e a gente falava para o mais inocente ali, a gente falava, viu, você foi achado no lixo, cara. Alguém já fez essa brincadeira aqui? Já, né? Então, aí você falava, mano, você foi achado no lixo, ó, vem cá, vou te contar um negócio, depois você nem fala para a mãe, ou nem fala para a tia. Aí a gente chamava num cantinho e falava, mano, você foi achado no lixo. A mãe achou você dentro de uma caixinha, daí trouxe você para casa, aí contava uma história, aí o mais inocente
chorava, né? Não, mãe, mentira, não, é verdade, você é adotado, ninguém gostava de você, você veio cheio de piolho, né? Um monte de história, cheio de carrapicho, enfim, a gente contava essas histórias, só que o problema é que alguns não desmentiam, né, cara? E daí você crescia com essa mentira na cabeça. Será que eu sou mesmo? Será que a mãe está mentindo para mim? E tal. O inimigo aproveita, vamos falar disso durante a mensagem. O inimigo aproveita dessas mentiras. Estava conversando com um adolescente que era adotado. E o inimigo aproveita dessas mentiras e fala: não, você é adotado, ninguém te ama. E é o contrário. Se um dia você foi adotado, se tem alguém aqui que foi adotado, você foi adotado, as pessoas te amam mais, o seu pai te ama mais, porque ele te escolheu, ele lutou por você, você é mais amado. Consegue compreender a diferença? Como que o inimigo distorce a verdade? Ninguém vai adotar assim, tá, acordei e vou. Não, você entra numa briga judicial, você entra numa fila, que alguns talvez tenham a oportunidade de escolher, mas você escolhe adotar, você ama adotar. Mas tem gente que fica preso na mentira, dizendo que é rejeitado, que não gosta e tal. A orfandade, ela trabalha na mente. A gente fala bastante sobre a orfandade aqui. A orfandade, ela trabalha na mente, mas a rejeição é como uma dor. É uma dor, a rejeição dói. Quem já passou por isso sabe. A orfandade é uma raiz, né? E eu estava explicando para minha cunhada hoje sobre o programa do 30 Semanas, e eu estava falando que a orfandade é uma raiz, né? E essa raiz é uma raiz de não pertencimento, né? Eu não me sinto filho, eu não me sinto amado, eu não me sinto pertencente, né? Mas a rejeição, ela é um tronco forte e que tem frutos e compensações, vícios, orfandade, sexualidade distorcida. Então, por causa da orfandade, desse tronco, tem um monte de coisa ali envolvida que se carrega junto. A gente precisa trabalhar essa raiz. Talvez você esteja aqui, ou durante todo esse programa que já começou, você fala: mas eu não tenho orfandade. Que bom que você não tem orfandade. Mas se despertarem alguns gatilhozinhos em você, aí a orfandade aparece. É só que o gatilho não foi acionado, né? Eu costumo falar que para você conhecer uma pessoa, existem várias formas. Mas a frase que eu uso é... O meu pastor lá de São Paulo, ele falava: você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Eu uso uma frase diferente e também concordo com ele. Mas a frase que eu uso é: você quer conhecer uma pessoa? Fala não para ela. Fala não para ela. Fala, o seu vizinho veio precisar do seu carro, de alguma coisa, ou enfim, não importa, alguma situação. Uma pessoa que você sempre dizia sim. Tudo era assim, tudo era ok, tudo era beleza. Mas em determinado momento você precisa dizer não para essa pessoa. Às vezes é um funcionário que ele sempre pede alguns minutos e uma folga, um dia, algumas horas, e daí naquele determinado dia você pega e fala para ele: não, hoje você não pode sair. Ah, pronto, virou, deu gatilho no cara. Então, às vezes você fala o não para alguém, ou você recebe o não, e aí a orfandade aparece. Então, para entender a rejeição, a gente precisa saber o que é o contrário da rejeição, que é a aceitação. Que é o contrário, se sentir aceito é não se sentir rejeitado. E muitas vezes essa rejeição, ela vem de uma autoridade. Ela vem de um pai, ela vem de um professor, ela vem de tios, ela vem dos primos, ela vem de amigo, de alguém que, de certa forma, exercia uma função de admiração ou de autoridade sobre você. Você admirava essa pessoa ou ela exercia uma autoridade sobre você. E aí, a rejeição, a orfandade, ela foi implantada, esse chip aí, na sua cabeça. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Isaías, está anotado aí na sua mensagem, Isaías 53, versículo 3, diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eu falo que naquele momento,
Jesus não era bonito de se ver. A figura de Cristo naquela cruz não era bonita de se ver. Ele era rejeitado e desprezado, ninguém queria olhar para ele. Ele estava talvez desfigurado de tanto que ele sofreu, de tanta rejeição que ele sofreu. Não dava para olhar para ele. A gente não conseguia nem ter estima de tão desfigurado talvez que ele estivesse. Então, nosso Senhor, ele passou por rejeição. E nós temos que cuidar da nossa árvore. Mateus 12:33 fala assim: uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Qual é o fruto? O vô da Natasha, que é meu vô agora, ele diz assim: o fruto não cai longe do pé. Já ouviu isso? O fruto não cai longe do pé, não vai muito longe, né? Então é pelo fruto que a gente conhece que você e eu produzimos de fruto, de tudo, da ira, do orgulho, das explosões. Eu também sou explosivo muitas vezes. E os frutos, né? Então é pelo fruto que você conhece essa árvore. Qual é a raiz que a gente está cultivando para que dê bons frutos? Então a gente tem que cuidar da nossa raiz, a gente tem que mudar esse cenário de orfandade. Tem pessoas que têm uma vida construída em cima da rejeição, construída sobre a rejeição. Isso pode ser tão forte que virou a personalidade dessa pessoa. Você já viu aquelas pessoas, talvez você já tenha visto, aquelas pessoas que têm a cara de ruim, cara sisuda, cara de mal, fechada, não sorri, não nada. Tal, você fala, cara, não dá para se aproximar dessa pessoa. Tem uma cara amarga, tem um jeito, obrigado. Tem uma cara amarga, tem um jeito amargo. As pessoas não conseguem se aproximar dessa pessoa. Mas em algum momento você ouve alguém falar assim: viu, você conhece fulano de tal? Conheço, dá até medo de chegar perto. Não, mas ele ou ela é tão amável, ele é tão, ou ela é tão querido, é que você não conhece ela direito. Já aconteceu alguém assim, que tem a cara sisuda, mas na verdade por trás daquela carapaça é uma manteiga derretida, é um doce de coco? Às vezes acontece, mas quando você vai ver a história, o background dessa pessoa, é tanta rejeição, é tanto sofrimento, que isso já virou quase que uma parte dessa pessoa. Eu vou torcer para que minha mãe não assista essa mensagem hoje, que ela vai para o YouTube a semana que vem, né? Ou amanhã depois. Mas às vezes eu vejo a minha mãe nessa situação. Todo mundo, eu e meus irmãos, sofremos muito com a minha mãe. Porque minha mãe não dizia que amava, minha mãe não dizia nada, minha mãe era muitas vezes ríspida, cara fechada, e isso e aquilo. Mas a minha mãe era um amor. Ela brigava com a gente, puxava a orelha, dava uns petelecos, mãe brava. Mas se você falava assim: ai, mãe, eu queria tanto comer um bolo de chocolate, vai para a escola, menino. Isso aqui. Quando você chegava na escola, tinha um bolo de chocolate na mesa. Mas não tinha, às vezes, o abraço e o beijo. Mãe, por favor, não assista a mensagem. Ela vai ficar brava. Não tinha, às vezes, o abraço e o beijo, mas por trás daquela carapaça de brava, não sei o que, a linguagem do amor dela era serviço, mas e o background dela quase virou, ou melhor, a história passada dela quase virou a personalidade dela. Ficou tão intrínseco assim, né? Uma vida construída com base na rejeição. Mas se a sua vida e a minha vida for ressignificada, transformada novamente, e uma filiação baseada no Pai, que é o Senhor, o fluxo muda e ela gera outros frutos, que são os frutos do Espírito: domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria e amor. Talvez você viu algumas pessoas aqui, como eu vi minha mãe. Falei de novo. Mas ela não vai ver essa mensagem. Eu vou mandar do ano passado para ela. Mandei ontem. Falei: mãe, vou mandar a mensagem, vou pregar hoje no 30 Semanas. Assiste a mensagem do ano passado. Então eu estou mais ou menos liberado.
Brincadeira, eu amo minha mãe. Mas você não consegue alterar o seu passado, mas você pode decidir se você quer permanecer nesse passado, ou se você quer ressignificar tudo aquilo que você passou. E trocar, de repente, a cara sisuda, a cara brava, toda aquela dor, toda aquela rejeição, pelos frutos do Espírito. Você pode ressignificar isso. Pode ter cicatrizes, mas cicatrizes que não doem mais. Eu lembro quando eu era moleque, a gente ficava contando cicatriz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tinha mais, né? Mas não doía mais, era tudo machucado de skate, bicicleta, patins. Hoje você pode contar cicatrizes da sua vida, mas elas não podem doer mais. Pode ter cicatriz, não tem problema. Foi elas que te trouxeram até aqui, mas não pode doer mais, troca. A rejeição, ela é física, e ela contamina o emocional, e ela abre portas espirituais para espíritos malignos. Então, a rejeição, ela é como uma dor física, mas ela também contamina o nosso emocional. E essa rejeição também abre portas para espíritos malignos, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa entender que a gente luta contra 3 sistemas: o mundo, a carne e o diabo. Vou dar um exemplo. Do mundo, a gente luta contra o status, beleza, formação, dívida, aceitação. Vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa instituição financeira e alguns gerentes, amigos meus, começavam a bater umas metas assim absurdas, né? Cara, como você está batendo essa meta? Qual é o segredo? Não vou contar, não abria. Tá, o que você está fazendo? É o seguinte, eu aprovei um monte de crédito para uma série de clientes que são amigos. E eu ligo para um e falo assim: fulano de tal, eu tenho um caminhão aprovado para você. Você quer? Não quero. Então tá bom, beleza. Fulano de tal, tem um caminhão aprovado para você, mas o seu vizinho já está pensando se vai comprar um caminhão. Dava alguns dias, e aquele caminhão lá, o vizinho comprou? Será que está bom mesmo? E aí eles faziam essa estratégia de pegar o gatilho da vaidade, o gatilho do orgulho, o gatilho de eu não posso ficar para trás. Cada um tem os seus gatilhos. Olha eu falando coisa de banco, mas não dá nada. Mas é a estratégia do cara. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero falar sobre status, vaidade, orgulho. Tem pessoas que se endividam para comprar o que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. É verdade. Status da beleza. Não se aceita com a beleza que Deus já te deu. E viram escravos da beleza, escravos de um monte de coisa que não precisa. Das dívidas. O sistema da carne, compensação. Come, estresse, chilique, petit, compulsão, frustração da alma. O diabo, ele aproveita dessas portas e envia espíritos para agravar ainda mais o que não estava bom. Tem um meme na internet que fala assim: eu não preciso de ninguém para fazer besteira comigo, eu mesmo coloco a minha vida em perigo. Tem gente que o diabo pega e fala assim: cara, joga um pensamento na cabeça dessa pessoa, a pessoa entra em parafuso, ela entra numa crise. O diabo, veja, o diabo não possuiu ela, o diabo não oprimiu ela, mas ele lança um pensamento: você é insuficiente, você é um fraco, você é um incapaz, você não vai conseguir, sua identidade é distorcida, sua sexualidade é distorcida, você não é filho amado de Deus, você é rejeitado, você não é um nada, você é um loser, você é um perdedor. A pessoa entra num pico de estresse, ela fica ali, o inimigo fala assim: beleza, fica aí, agora eu vou atormentar outro. Aí ele volta, e aí, está no estresse ainda? Tô, então continua. Tá. O inimigo nem fez nada, ele só lançou um pensamento. Ele nem possuiu a pessoa. Ele nem... É que nem o personal trainer, né? Ele, vai malhando aí que eu já volto. Mas por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender as formas que o inimigo atua. E a luta que você está inserido.
Apenas um pouco de rejeição, está escrito aí no seu caderno, apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a sua alma, que vai abrir uma porta para uma ação espiritual maligna, que vai atuar a partir dali, ou dali por diante. Então basta uma pequena porta para o inimigo entrar de sola. 2, são sintomas das causas do sentimento de rejeição. E às vezes o sentimento de rejeição, ela vem por causa desses pontos aqui que a gente vai passar. Você é fruto de uma gravidez indesejada. Isso te machucou. Você é fruto de uma tentativa de aborto que não deu certo. E te falaram isso de uma forma dolorida. E você carrega isso. Você talvez seja uma criança ou presenciou crianças que foram nascidas com deficiência de aprendizagem, uma deficiência motora, um problema físico. Se alguma coisa desse tipo aconteceu já com você, eu quero dizer, e eu acredito que toda a equipe do 30, que a gente sente por isso. A gente sente muito por isso. E a gente imagina e sabe o quanto dói. Porém, Deus quer fazer tudo novo. Tudo novo. Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Deus quer reescrever sua história. Todos os seus dias Ele já conhece. A Bíblia fala isso, todos os dias já estão escritos. Às vezes o sintoma da rejeição é comparação com outros irmãos, abandono pelos pais, uma morte, um abuso físico. Que a gente sabe o quanto isso dói, a gente lida com pessoas e sabe o quanto isso machuca a alma, mas Deus quer trazer um novo significado, Deus quer trazer o perdão, como vocês já estão aprendendo. Abuso de líderes, de liderança, uma liderança abusiva, conflito no lar, casamento, infidelidade. Às vezes um pai e uma mãe se separam e diz assim, não, as crianças deram super bem, eles receberam super bem, foi super tranquilo para eles. Mas não é bem assim. Uma criança de 5 anos, ele é o mundo, ele é o centro do universo. E se alguma coisa acontece com os pais, é como se ele fosse o responsável pelo universo dele ser destruído. Então, às vezes uma criança carrega isso até hoje. E às vezes tem uma criança dessa aqui. Mas Deus quer curar você também. Reflita. Você se identificou com alguma dessas situações? Anota aí. E o que eu quero te dizer, que Deus quer curar, Deus quer trabalhar, Deus quer mexer. Às vezes precisa tirar uma casquinha para passar um metiolatezinho, que hoje nem o metiolate dói, né? Mas para Deus curar. 3, alguns resultados da rejeição. O que resulta? Ira, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima. Lembra que eu falei que eu também luto e já sou vitorioso, muito vitorioso contra a inferioridade e a baixa autoestima? O escapismo, sonho acordado. Ah, não, mas olha, eu lembro, tem pessoas da minha família que já criaram umas 10 empresas. Todas as empresas foram de sucesso, mas nunca foram lá e abriram um CNPJ. Vive no mundo da lua. Já ficaram ricos umas 10 vezes, mas nunca deram aquele passo. Já fizeram uns 50 cursos. É formado pela NASA, mas nunca se matricularam naquela escola, naquela faculdade. Nunca deram aquele passo. Vive uma vida de escapismo. Sonha acordado. Para de sonhar acordado. Dá um passo. Vai para cima. Se matricula logo. Vai falar aquele idioma que você sempre quis. Vai fazer aquela pós, aquele MBA. Vai fazer aquele intercâmbio. Volta para o EJA, se for o caso. Mas não fica parado. Sai do escapismo. Saia do comodismo. Um estilo de vida de pobreza, de escassez. Controla o bife. O bife é tão fininho que dá para ver o outro lado. Mas não é por falta de dinheiro, não, porque o salário é bom. Controle Danoninho, porque lá na nossa época o Danoninho era controlado, né? Daí a gente controla o Danoninho também.
Não, Danoninho é 1 por mês. Mano, você pode comprar o estoque de Danoninho do Irani, mas você controla, é 1. Gente, tudo isso é uma coisa que eu já fiz, tá? Eu estou falando aqui, mas estou falando de mim também. Não, 1 Danoninho, mas rapaz, nós compramos na promoção, tem 5 bandejas de Danone, deixa as crianças tomar o segundo, o terceiro. Não, mas é porque na minha época a gente só podia tomar 1. Tá, mas não é mais só época. Hoje Deus curou, tem prosperidade, tem bênção, a geladeira está cheia. Mas e o espírito de miséria está lá ainda? Repreende isso em nome de Jesus. Sensação de inadequação. Eu não vou naquela igreja porque é muito chique. Eu não vou naquele GA porque o pessoal é muito chique. Eu não vou naquele não sei o quê porque é muito chique. Eu sou inadequado, eu não sirvo, eu não vou, eu não posso, isso não é para mim. Para, acessa. Deus está te dando o caminho, trilha, vai para cima. Desconfiança. Não aceita a generosidade de ninguém porque você é desconfiado. Competição, eu sou muito competitivo. Mas dependendo do nível da competição, você precisa provar algo para alguém. A sua competição não é para você ganhar e algo saudável, ele passa do saudável. Você tem que provar para alguém. Ciúmes. Perfeccionismo. Você fazer o excelente, nós fazermos o excelente é muito bom. E a excelência é fazer o melhor que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem. Mas o perfeccionismo é uma disputa com o próprio Deus. Ele é o perfeito. Ele é o perfeito. Deus é perfeito. E eu vou fazer o melhor que eu posso. Você precisa fazer o melhor que você pode. Mas não dispute com o próprio Deus, você vai perder. Então cuidado com o perfeccionismo. Isso também é um fruto. Isso também é uma compensação. Então reflita. Quais dos resultados acima você se identificou? Rabisca aí. Adolescentes têm dificuldade, eu anotei aqui, adolescentes têm atitudes rebeldes para buscar atenção. São válvulas de escape para compensar a rejeição. Muitas vezes os adolescentes, eu tenho um lá em casa, só falta botar melancia na cabeça para se aparecer e quer não sei o quê. Tá. E às vezes é rebelde, porque tudo que ele quer, ou eles querem, é atenção. Tudo que eles querem é atenção. Às vezes eu aconselho os pais, e às vezes minha esposa me aconselha, com o mesmo conselho que eu dou para os pais, que fala assim, é atenção. Sai do livro, sai da apostila, atenção. E quantos pais eu aconselho dizendo para os filhos assim, dá atenção, é só atenção que ele quer, é só atenção que ela quer. E muitas vezes a minha esposa vem, Renato, é só atenção que ele precisa, é só atenção que ela precisa. Às vezes, a sua atitude rebelde só precisa de atenção. Sabe como a gente chama a atenção de Deus? Adorando, louvando a Deus, para que Ele se agrade da gente. Você não precisa da atenção de outras pessoas, você precisa agradar o coração do Senhor. Pastor Cote, de Curitiba, ele é um pastor, ele é da Jocum, especialista em libertação e emoções e cura e libertação da alma. Ele diz assim, a dor emocional é o mais alto nível da tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas, que transformam em fortalezas espirituais, que prendem a alma e contaminam o espírito. Então a dor emocional é o mais alto nível de tentação. E elas transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. Forte, né? 4. Percepção da rejeição. Muitas pessoas não gostam de ser confrontadas. Confrontar é terrível. Às vezes você tem um liderado, às vezes você tem um funcionário, às vezes você tem alguém na sua casa, ou às vezes essa pessoa é você, e ela não gosta de receber feedback. Ela não gosta de ser confrontada. Ela não gosta que faça perguntas para ela. Ela não gosta nem de se sentir confrontada. Se você pergunta como é que está a sua vida com Deus, já arrepia até os pés do cabelo. Está fazendo a meditação? Está fazendo as tarefas do 30? Está indo tudo direitinho? Está tudo bem? Como é que está? Ele não gosta de ser confrontado. Essas pessoas gostam de liderar. Elas gostam de liderar.
mas muitas vezes elas não gostam de ser lideradas. Mas para a gente ser líder, nós precisamos ter um coração aprendiz, um coração ensinável. Então, se você é um líder, se você almeja a liderança, você precisa aprender a lidar com o feedback, você precisa aprender a lidar com o confronto, você precisa saber lidar com situações desconfortáveis. Essas pessoas normalmente têm resposta para tudo. Ela está num sistema de defesa. E dependendo do gatilho que você dá, você já recebe um ataque de direita já. Mas a sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17, é antes de tudo pura, depois pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Reflita, você tem sido sincero com você mesmo? Você tem sido sincero com os outros? Agora a gente vai engatar uma quarta, ou uma quinta, e a gente vai dar uma aceleradinha. 5. Como a rejeição se desenvolve? Votos secretos. Eu nunca mais vou deixar ninguém fazer isso comigo. Ah, você não sabe o que eu passei? Nunca mais ninguém fala assim comigo. Nunca mais ninguém me olha torto desse jeito. Se me olhar torto desse jeito, eu sou capaz de avançar. Falou assim comigo, peço demissão na hora. Perco o emprego. Perco o emprego. Eu nunca mais. Outra, votos secretos. A partir de hoje, né, porque a pessoa já passou tanto por isso, a partir de hoje. Né, tem uma outra que fala assim, eu passei por tantas coisas que eu não quero que meus filhos passem por isso. Porque na nossa geração, às vezes os pais falavam não pra gente. E agora você não sabe falar nem não pro seu filho. E tudo que seu adolescente, seu filho jovem, sua criança precisa é de alguém que fale não para ela. Mas você fez aquele voto secreto. Eu nunca mais vou fazer isso. A partir de hoje, meus filhos não vão passar por isso. E quem manda na casa é uma criança de 8 anos, de 12 anos. É o dono da casa, porque você fez esse voto secreto. Quebra isso em nome de Jesus. Tudo que seu adolescente precisa é de um não. Aliás, a gente também, tudo que a gente precisa muitas vezes é um não de Deus. Outro voto secreto. O dia que eu sair dessa casa, ninguém manda mais em mim. Eu quero ver quem que vai mandar em mim. O dia que eu sair daqui, tudo vai mudar. Até que você saiu de casa. E se vê na solidão, se vê órfão, se vê sozinho, se vê chorando. Quebra isso, vai lá, pede perdão. Fingimento, né? Finge atitude machista, finge atitudes irreais, veste máscara, cada lugar você se adapta naquele lugar, e no mundo você abraça o capeta, na igreja você levanta a mão, no bar você cachaça e bebe, porque não tomou um posicionamento firme com Deus. Né? Se adapta, parece um camaleão, né? Autodefesa, ira, vingança, machuca todo mundo por perto, parece um cachorro mordido de cobra. Né? Ele vê um monte de linguiça lá, ele acha que é cobra. Né? Cachorro caiu da mudança, você vai pegar, ele te morde, porque ele está morrendo de medo. Mas às vezes você também, alguém chega perto de você e você já está mordendo. A pessoa só queria saber se você estava bem. Seu líder de já só está te confrontando para saber se você está tendo uma vida com Deus. Seu líder de já pergunta, e aí cara, está fácil, está difícil, como é que está? Você já vai, esse líder aí, vou mudar de já também. É papel do líder confrontar, ele é o seu pastor mais perto, mais imediato. Defesa verbal, escassez, já falei, dó, pena, dificuldade, sou coitadinho, mas ninguém sabe do meu passado, sabe como eu sofri, ressignifica, Deus tem um caminho novo. Ainda o pastor falou no culto de domingo das 18, falou, não estão vendo, eu estou criando rios no deserto, um novo caminho. Jeremias 29:11. O diabo usa essas rejeições para te afastar das pessoas. Compra de proteção, se endivida para dar presente para os outros. Né? Eu ganhava no banco, eu ganhava porco, eu ganhava carne, eu ganhava cabrito, eu ganhava um monte de coisas, as pessoas me davam presentes. Passavam alguns meses, eles vinham pedir crédito. Só que eu estou amarrado com o cara, ele já me deu um porco? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar não para o cara que me deu um porco? Ainda mais eu que sou de São Paulo, eu não sabia nem que
que porco é daquele tamanho, eu só sabia os filezinhos. Não é piada, mas tem pessoas que compram. Vou dar um presente para fulano, um presente para ciclano, um presente. Está se endividando, comprando aceitação, comprando sorriso, comprando amor. Você não precisa comprar o amor para ser aceito. Vamos lá, estamos no final. Lão, eu estou aqui, medindo, 1 minuto falta para mim. Então reflita, quais mecanismos de defesa você tem usado? Voto secreto, fingimento, autodefesa, defesa verbal, comprando a aceitação, comprando a proteção, comprando o sorriso para ser aceito nos lugares. 6, para se livrar da rejeição, lembre-se que, olha só, para se livrar da rejeição, lembre-se que você não vai ser aceito por todos. Lucas 6, do 26 ao 28, fala assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Falo para os adolescentes de sexta-feira que quando a galera da escola começar a ficar brava com você, porque você não fica com todo mundo, porque você não fuma pod, porque você não pega geral, porque você não faz coisa errada, porque você não fala palavrão, porque você não faz as coisas que o mundo faz, quando eles começarem a ficar bem bravo com você, aí você está no caminho certo. Deixa eles ficarem indignados. Deixa o mundo rejeitar você um pouquinho pelo seu posicionamento firme em Cristo. Mas quando a dor deles doer, eles vão falar: viu, eu estou vendo que você está num caminho tão bom, você tem uma palavra para mim? Você pode orar por mim? Como que você descobriu tudo isso? Como que você mudou? Espera. Então você pode ser contrariado, você pode ser irritado, confrontado, provocado, discutirem com você, pode ser que não gostem da sua opinião, pode ser que seu pneu fure, pode ser que bata no seu carro, está tudo bem, é assim mesmo. Você pode ser contrariado e coisas ruins acontecem com gente boa. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, reflita, você tem tentado agradar pessoas para ser aceito? Responde aí. Eu gosto da outra versão, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes celestiais que atuam no mundo espiritual, neste mundo tenebroso. Gosto mais da outra versão. A sua luta não é contra pessoas, irmãos. A sua luta não é contra a carne ou sangue, mas a sua luta é contra principados e potestades. Vamos lá. Compreenda que Deus o aceita como você é. Sua identidade, Salmo 27:10, ainda que me abandonem o pai e a mãe, o Senhor me acolherá. A sua identidade está em Jesus. A sua alegria é uma decisão. Não fique preso no seu passado, como eu falei, no seu background, naquilo que você viveu. Deus tem um caminho novo para você. Pessoas podem rejeitar você, mas isso não te define. Você é um filho amado de Deus. Nada muda isso. Quanto mais Jesus em você, mais livre você é. Quanto menos Jesus em você, mais escravo você é. Livre é quem pode falar não. Escravo não consegue falar não. Livre pode falar não. Escravo não consegue falar não. Escravo não consegue dizer não para bebida. Escravo não consegue dizer não para os vícios. Escravo não consegue dizer não para a pornografia. Escravo não consegue dizer não porque ele é escravo. Ele só diz sim. Reflita, seu amor tem variado conforme a opinião dos outros? Anota aí. Caminhando para o final. Viva o que Deus sonhou para você. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando você chegar no céu, a pergunta vai ser se você cumpriu o propósito dele. Lembra que eu falei do telão? Eu quero passar lá, naqueles 90 aninhos, rapidão que vai passar da eternidade. Eu quero estar lá levantando minhas mãos, louvando ao Senhor. E você? Brigando por coisas dessa terra, que a gente não vai levar nada.
Então, não adianta você ser muito bom, não adianta você ser ótimo naquilo que não presta, naquilo que não interessa. Os nossos diplomas vão ficar. Reflita, você decide aceitar o amor de Deus? Anota aí. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, porque um dia nós fomos escravos, então a gente não vai mais se deixar submeter àquele jugo de escravidão. Salmos 23:4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus tem um caminho de vitória para você. Ele te chama para uma vida de aceitação. Você é um filho, você é um príncipe, você é um herdeiro. E eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando aquilo que você é, aquilo que você foi chamado para ser. Filho, príncipe e herdeiro. O que você tem feito para buscar a aceitação das pessoas? Mas a gente precisa buscar a aceitação de Deus. Feche seus olhos, quero orar junto com você. Senhor, nessa noite, nós queremos entregar tudo, Pai. Nós queremos, como falamos no início, Pai, entregar as frustrações, entregar as mazelas, os machucados, as feridas, entregar, Senhor, as derrotas, entregar toda a dor, entregar toda a compensação, entregar o vício, entregar, Senhor amado, tudo aquilo que nos dói ainda, toda a ira, toda a rejeição, entregar ao Senhor tudo, Senhor, para que nós possamos trocar o nosso fardo, Pai, e receber do Senhor o fardo do Senhor que é leve, suave, Pai. Queremos receber do Senhor, ó Pai, a sua graça, Pai amado, e a cura para a nossa alma, a cura para o nosso espírito. Muitas vezes o inimigo soprou no nosso ouvido dizendo que nós somos loser, que nós somos perdedores, que nós não conseguiremos, que nós não conseguimos, que nós não venceremos, que dessa situação miserável a gente não vai sair. Mas nós queremos repreender toda voz que fala nos ouvidos agora em nome de Jesus, toda situação que deixou essas pessoas prostradas e que muitas vezes me prostrou, que nos prostrou, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Queremos nos levantar como filhos amados de Deus, cheios do Espírito Santo, posicionados, Pai, e se tiver, ó Pai, que sermos contrariados, se tivermos que sermos perseguidos, se alguém tiver que se levantar contra nós, Senhor, que nós estejamos firmes em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai, tudo aquilo que somos, ó Pai, tudo aquilo que seremos. Queremos entregar nossas feridas a Ti, Te mostrar aonde dói, para que o Senhor possa vir, ó Pai amado, tirar a casquinha, Pai amado, e curar as nossas feridas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós Te entregamos tudo, Senhor, faça tudo novo em nossa vida a partir daqui. Em nome de Jesus oramos, Te agradecendo, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Te amamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus abençoe.